Boa tarde, pessoal. Rogério Gomes, do blog do Lote 15. Eu estou aqui hoje na Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo de Belfor Roxo. Belfor Roxo vem passando por um processo de transformação, agora com o novo governo do prefeito Denis Daltman. E no último dia 16 de janeiro aconteceu a audiência pública, a primeira audiência pública de lançamento do Plano Municipal de Saneamento de Belfor Roxo. Aconteceu na FABEL, com a presença do excelentíssimo prefeito Denis Daltman. E várias outras autoridades, onde foi discutida a questão da água potável, esgotamento sanitário, a drenagem pluvial e o resíduo sólido, e a questão do lixo, que está sendo amplamente discutida não só em Belfor Roxo, mas em todos os municípios do Brasil. E quem está aqui do meu lado hoje, que vai falar um pouquinho para a gente sobre o plano de saneamento da cidade de Belfor Roxo, é o ex-vereador de 2 mandatos, Jorge Soares Braga, o vereador Jacozinho, que hoje é secretário municipal de Habitação e Urbanismo. Jacó, o que é exatamente o plano de saneamento para a cidade de Belfor Roxo? O que significa esse plano, afinal, que está sendo comentado hoje na televisão? Todos os municípios do Brasil estão se articulando com relação à construção do plano de saneamento. Explica para a gente um pouquinho o que é o plano de saneamento. Em primeiro lugar, boa noite, Rogério, a esse povão maravilhoso do blog do Lote 15 que acompanha e acessa as informações. E, Rogério, isso tem uma importância fantástica no planejamento de qualquer cidade brasileira. E a nossa cidade não pode ser a última em tudo a se preparar num planejamento, sobretudo no tema de saneamento. Então é uma obrigação que a lei, hoje uma lei saudável, que é a 11445, tá certo? Que determina que todos os municípios façam o seu plano municipal, tá certo? De saneamento básico e de resíduo sólido também, que é uma lei fundamental 12305 de 2010. Então são duas leis importantes, tá certo? A lei de saneamento, ela dialoga sobre a questão da água, questão do esgoto, da drenagem, e a lei de resíduo sólido versa sobre o lixo e também os entulhos. Então, nós, em Belfor Roxo, temos uma grande vantagem, né? E aí a gente tem que dizer e ser muito franco, tem coisa que há muito tempo não se fez. Então, pela primeira vez vai ter um plano municipal. É a primeira vez. Na verdade, isso não é nem a nível só Belfor Roxo. Não. Nenhum Isso é município. determinado para os 5.570 municípios do Brasil. Então o problema não é só de Belfor Roxo. Não. Todos os municípios têm que se preparar. Entendi. Até porque você precisa diagnosticar, saber aquilo que até hoje nós conseguimos avançar, né? Nas redes de água, as estações de tratamento de esgoto, reservatório. Tem município, né, que tem bairro que não tem água, outro que tem. Tem tratamento de esgoto, coleta, tratamento de destino final. Drenagem, aí as pessoas vivem, infelizmente, aí, Belfor Roxo. Aliás, no Brasil, mas em Belfor Roxo a gente sabe onde tem as pessoas que vivem aquelas enchentes. Então, esse plano, ele tem uma coisa interessante. Esse diagnóstico a gente tem que dialogar diretamente com quem vive o seu cotidiano. Que é exatamente isso que vocês estão fazendo agora no momento, né? Porque esse verdade. final de semana eu fui lá acompanhar, a convite de vocês, eu fui acompanhar, né, dessas tendas itinerantes, né, do plano. Vocês estão indo até a população, vocês estão consultando a própria população para entender como é que isso funciona. Rogério, é a população, por isso que é legal a gente estar aqui conversando com o blog, que a informação, o diálogo, as pessoas começam a adquirir alguns conhecimentos que o poder público é muito lento em dialogar com a sociedade. Entendi. Quem sofre, quem às vezes reclama com razão, mas tem um processo, né, que foi negado à Baixada e negado especificamente à cidade, que é os investimentos nessa área. Na área de esgoto, que é o tratamento, na área de colocar água na casa dos outros. Essa questão da drenagem, tem o PAC, você é um dos caras que acompanha o teu dia a dia, você que faz parte do comitê de acompanhamento
desse projeto do Rio Iguaçu, Sarapuibó, enfim, tá certo? Isso não nasce à toa, nem esse projeto de saneamento. Nasce de uma luta da população. Então nós precisamos aplicar isso com razão, de verdade. Agora, a pressa, é verdade, nós temos pressa para tudo, porque é tanta coisa que falta, só que não tem como. Se você não planejar, você não tem projeto. Não tendo projeto, você não tem verba. E nós temos que fazer uma disputa, essa é a disputa dos todos os municípios, da competência de realizar, de levar de verdade projeto para aquelas coordenanças. Ele vai rodar todos os bairros, exemplo lá do lote 15. E agora, quero dar uma notícia boa. Agora, no dia 30, às 18h30, na Igreja São Simão, tá certo? Nós vamos ter a audiência lá em lote 15. Na quinta-feira agora. Na próxima quinta-feira, isso, então, agora. Acontece uma audiência pública aberta à população lá no lote 15. Em qual local? Então, a gente agradece até ao Padre Bruno, que ele prestou lá o Bruno, lá da espaço. paróquia São Simão, no lote 15. E prestou o espaço lá, para que a gente possa lá dialogar com a sociedade local, né? E agradecer também ao povo lá que recebeu muito bem, né? Porque você foi... As tendas lá. As tendas itinerantes. Uma tenda funcionou no sábado, no centro do Parque Amorim. Foi muito boa a recepção, a população gostou de ser consultada. E no domingo a tenda esteve lá no lote 15, em frente ao Banco Bradesco. Também preencheram bastante cadastro lá. A população gostou de ter sido consultada lá, muito boa Esses cadastros, essa iniciativa de vocês. Então, mas esses cadastros que vai fazer parte do diagnóstico, daquilo que a população vive, desse plano. Então esse cadastro dessas pessoas que moram lá na rua, lá no é ela que vai mapear aonde está esse problemas. E a prefeitura vai conseguir localizar para poder se planejar então. E mandar projetos para Brasília, inclusive para o Estado. Entendi. Projeto execuível, projeto real, tá certo? Aquele projeto que não é um projeto que você pede sem parâmetros, esse não. Esse vai ter informação da população, a SEDAI tem toda a informação desde 75, o próprio INEA, que era a FEEMA, que tem informação, a antiga CELA, que era responsável por Rio de Janeiro. A questão da água, por exemplo, que é o Rio Guandu, tá certo? Que é o Paraíba do Sul, que abastece Nova Iguaçu, Belfor Roxo, Mesquita, Nilópolis, Queimadas. Essa discussão da água também distribuição de água também está dentro não pode. A população que não tem água, nós temos que lutar para chegar água na casa das pessoas. E aí não tem jeito. Esse diagnóstico ele vai a sua capacidade de recurso que tem para investir pesado nesse setor de saneamento. E aí eu proponho que a gente pense que o serviço deve ser público. É uma opinião que eu não vou abrir mão dela, porque o Estado deve controlar esse setor, que é essencial à vida dos moradores da nossa cidade e de todo o Rio de Janeiro. Pelo que eu vejo, Jacó, então você está falando de planejamento, né? O segredo é o planejamento. Pelo que a gente pode avaliar, a coisa era meio solta, né? Era meio solta, não só em Belfor Roxo, mas nos outros municípios. A gente vê o problema da enchente aí na televisão, em várias cidades importantes, né, do nosso Brasil, e a gente vê a necessidade justamente dessa articulação desses programas, desses projetos,
né? Eu sei que você está envolvido em outros projetos, em outros programas, como você está na habitação hoje, você está envolvido na questão do reassentamento das famílias da área de risco, né? Que foi um programa que há muitos anos não se faz, não se pensava em retirar essas famílias e pegar essas áreas e transformar em áreas de lazer e não deixar mais ninguém invadir essas áreas. Tem o programa do PSAN, né? A gente estava falando do projeto Iguaçu, que ele licitou agora 352 milhões em investimento na Baixada Fluminense. Ele vai continuar a questão da dragagem dos rios, ele vai continuar retirando famílias, por exemplo, as famílias que estão no Rio Sarapuí. E a gente tem também o PSAN, que está vindo agora, né, com o investimento do BID, que vai pegar essa questão do esgoto sanitário, né, que o Baixada Viva, outros projetos para trás acabaram não finalizando. Qual é a importância do PSAN? Como é que o PSAN trabalha articulado dentro do plano de saneamento? Como é que eles dois se casam aí? O PSAN é o Pacto pelo Saneamento Metropolitano. Né? Não pode a gente estar aqui a 28 quilômetros do estado do Rio de Janeiro, da cidade, e as cidades desenvolvem, tá certo? E as outras não. Então, o Pacto pelo Saneamento é pela essa transversalidade dos interesses. Né? A água está na Baixada, mas tem que chegar até o Rio de Janeiro. Isso. Agora, não pode o Rio de Janeiro ter água e aqui não ter. Exatamente. Trata-se lá do esgoto e aqui não. Lá tem, enfim, então, opa, esse PSAN que o Estado hoje, através do INEA e da Secretaria do Ambiente está cuidando, é do regional. Então ele tem uma importância, e quem está hoje, na verdade, investindo pesado nisso é o governo federal. O governo federal custeia todo esse pacto, né, para fazer esse levantamento regional, e aí quem administra todo esse processo, junto com os municípios, é a Secretaria do Ambiente do Estado. E aí, a partir dos planos diretores, que obriga as cidades, percebe, a fazer os seus planos específicos para o desenvolvimento sustentável. Uma coisa que eu lembro importante, Jacó, é que a maior parte desses planos, dessas leis, na verdade, elas só começam a sair do papel pós-ditadura, pós toda aquela época difícil que o Brasil passou, após a Constituição Federal de 88, mas esses projetos, essas leis só começam de fato a sair do papel a partir do governo Lula. A partir do governo presidente Lula, a partir de 2002, que a coisa começa, a engrenagem começa a se movimentar. Eu diria que o Lula, ele tem uma coisa fantástica que quem organiza a sociedade a partir do movimento sindical, presidente da Associação de Moradores, tem uma vantagem muito grande. Nada disso é construído sem a participação popular, que são as verdadeiras pessoas que vivem. Você é essa pessoa. Eu lembro que na apresentação, agora na abertura da audiência, uma liderança conhecida na Baixada Fluminense no Brasil, que é a Dilceia Naum, que hoje é Dilceia Quintela, que também é secretária aqui em Belford Roxo hoje de Ciência e Tecnologia. A própria Dilceia lembrou que o nosso amigo Jacó é funcionário de carreira da SEDAI, é sindicalista, veio do movimento social. E você, ou seja, você é um dos caras que lutou para que isso saísse do papel, para esse plano saísse do papel, para que essa lei fosse criada. Você é um desses caras, que eu até reparei lá no dia que você estava até emocionado. Que eu acho que passou na tua cabeça toda essa história de 20, 30, 40 anos que vocês têm de luta no movimento, e o presidente Lula, que foi sindicato, foi de sindicato também, sabe dessa luta do saneamento básico no Brasil, que é histórico. E hoje a gente vê um plano importante desse que está saindo do papel. É só você ir na internet, hoje você consegue essas informações, é muito importante isso. E hoje eu vejo que até o próprio prefeito Denis Daltman, né, quando ele pensou no plano, tem que tirar esse plano do papel, quem é o cara certo em Belford Roxo? Era você. Eu vejo o seguinte, aqui em Belford Roxo, você quando fala dessa questão do plano, eu diria que tem um coletivo, que é o Comitê de Saneamento, tem o pessoal do movimento sindical e vários movimentos da sociedade, são os verdadeiros donos desse plano. Até porque teve época aí que só investia em saneamento se privatizasse. E aí foram os equívocos de projetos nacionais. Então esse aqui nasce do movimento social como um todo a nível de Brasil. Aqui apenas a gente deu a nossa parcela de contribuição. E obviamente que em Belford Roxo nasce a partir dos trabalhadores, dos movimentos,
e eu tive a felicidade de estar numa secretaria do ambiente iniciado junto com os trabalhadores, a sociedade civil, esse plano. E agora, estando secretário nesse momento difícil, né, que você sabe que é difícil, uma cidade onde as pessoas têm razão até de fazer críticas, essa coisa toda, foi me delegado a partir do prefeito Denis Daltman a continuar uma coisa que a gente tinha pego lá. Eu acho que a gente adquiriu um certo conhecimento que dá para contribuir. Então, Rogério, eu acho que mais do que isso, este plano não é o plano de um prefeito ou de uma prefeita. É um plano de governança. É um plano que ele tem, quem assumir o governo amanhã vai ter um instrumento na mão para, junto ao governo do Estado e ao governo federal, não ficar de pires na mão, passando vergonha de dizer que não tem projeto. Tem projeto sim. E projeto que sai da população, projeto que sai de diagnóstico, projeto de verdade, projeto que vai mostrar o que nós temos hoje e o que nós precisamos fazer, ou seja, vai ter ações, isso garante verba. E a gente que participou com a Dilma agora do Plano Nacional de Mobilidade Urbana, que é um outro que nós vamos estar aqui, se Deus quiser, em Belfor Roxo, e a gente já está mexendo nisso junto com os demais secretários, principalmente o companheiro de segurança pública, o companheiro Martins, que foi o cara também que está articulando nisso. A exemplo desse plano de saneamento, o setor de saneamento, a Secretaria do Meio Ambiente, está diretamente ligado e está ajudando muito lá. Nosso companheiro Valério, que está nos ajudando bastante. O conselho também, né, que tem um conselho da cidade e um conselho também, também do meio ambiente, enfim, que está todo mundo imbuído nesse negócio. Então, Fernando, eu fico feliz de saber que minha cidade, percebe, ela não vai ficar para trás no que tange a questão da obrigatoriedade da lei. Porque se não tiver ela, nós não vamos ter recurso. De pavimentação, inclusive. Porque se você faz a pavimentação sem água, sem esgoto, sem drenagem, sem pensar no entulho e no lixo, isso não é pavimentação. Né? Você começa, o colega até dizia que isso aí só engraxou o sapato e esqueceu de resolver o resto. Né? Então não adianta nada. Então nós precisamos pensar a cidade de uma maneira que ela tenha um desenvolvimento de sanear as coisas. Então, eu postando para mim certo. Então, eu vejo que é muito importante então, a tua participação, você internauta, você que é morador principalmente de Belfor Roxo, dos bairros, convida o teu vizinho, convida o teu amigo, as tendas itinerantes elas continuam ainda, né? Nós estamos no lote 15 agora, olha só, sai do lote 15, nós vamos estar no dia 13, já lá em Nova Aurora. Aí. Depois no dia 25, voltamos para Santa Maria, tá certo? Aí lá no dia 15 nós vamos estar aqui no Jardim Redentor junto com... Entendi. Então nós vamos rodar os bairros. Depois e isso é para colher a sua participação, porque é você que vai falar aonde está o problema, porque é você que mora na tua rua. É você que sabe se o esgoto funciona, se chega água, se não chega, se tem pavimentação. Porque é através dessa informação que vai ser mapeado, que vai ser feito o planejamento da cidade. Um planejamento que na verdade ele nunca aconteceu. Vocês veem o avanço que nós temos agora. Eu vejo aqui vários materiais foram produzidos, tem a cartilha, né, o planinho, que vocês chamam de planinho, né? Uma cartilha aqui muito legal, que vai para as escolas. Essa cartilha é de simples entendimento para as crianças. Tem aqui também um folder ilustrativo sobre o plano de saneamento, que ele discrimina aqui, descreve tudo como você pode participar, a importância do plano. Você também tem acesso aqui para você interagir pela internet, você que não vai poder acessar a tenda diretamente. Tem aqui página do Facebook, Plano Ponto Saneamento, lá no Facebook você vai encontrar também as informações sobre o plano também. Então, eu acho que se eu fosse você, eu participava. E principalmente, compareça à audiência pública que vai acontecer lá no centro do lote 15, na próxima quinta-feira, a partir de 18h30, no Salão Paroquial São Simão, ali do lado do DPO, no centro do lote 15. Vai lá e participa. Vai lá e dá a tua contribuição, vai lá e coloca e mostra que você também quer participar, que você quer ajudar a contribuir com a melhoria do seu município. Rogério Gomes, do blog do Lote 15.